Ajustei a sintonia. Isso. Agora sim. Agora sim, eu estou no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Gomes, professor, jornalista, arte educador, escritor e contador de histórias. Olha, é com alegria que eu estou começando hoje o programa Sala de Leitura. Aqui, todas as semanas eu vou trazer um tema diferente para discutir, refletir e conversar com vocês sobre essa temática, o universo da leitura e da literatura. Aqui também eu vou conversar com escritores, dar dicas de leitura, vou contar histórias e muito mais. Antes eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, dê um gostei se de fato gostou e aí depois você compartilha com quem você quiser. Amigos, amigas, professores, professoras, agentes de biblioteca e mediadores de leitura. Em destaque no programa de hoje. Que mundo é esse que se revela no texto e encanta crianças e adultos? Formar leitores, uma arte sem idade. E ainda um bate-papo com o editor Hilder Medeiros. Ele vai falar sobre a produção editorial no Rio Grande do Norte e no Brasil. Deu para ver que o nosso programa de estreia está muito bacana e começa agora. Era uma vez um livro maravilhoso de contos e que... Peraí, vamos ajustar essa expressão. Tá? Era uma vez um livro maravilhoso de contos e ainda é. O livro é esse objeto que vence as imposições do tempo e chega às mãos do leitor com o mesmo encantamento. Mas por que será que o livro é, digamos, uma porta que se abre ao mundo da imaginação e afeta crianças e adultos? Personagens, histórias e cenários os mais diferentes. Afinal, que mundo é esse capaz de encantar crianças e adultos? É no livro onde está a magia que transporta o leitor para o universo da imaginação, como se fosse um faz de conta ou uma invenção da realidade. O livro literário apresenta o discurso lúdico por excelência, cuja leitura promove experiências que resultam em conhecimento e prazer. Não importa que seja um romance, um conto ou uma poesia. O que importa mesmo é que seja um bom texto com o qual ele se identifique. A literatura reduz o desconhecido e amplia o já conhecido, quer de si mesmo ou do outro. A leitura é uma atividade cognitiva, racional, prazerosa e de construção do sujeito social. O livro literário convida o leitor a pensar, a organizar os seus conteúdos psíquicos e emocionais, passando a identificar-se na obra. É por essa razão que a literatura assume um caráter especial na formação do leitor. Mas afinal, que leitor é esse de quem estamos falando? É todo aquele sujeito que faz uso dos textos literários, qualquer que seja o gênero, de forma autônoma ou mediada, enquanto suporte de lazer, prazer, fruição e informação.
Revela-se como um ator social crítico da realidade, que enxerga o mundo com um olhar diferente e aguçado, que processa os acontecimentos, adicionando-os ao seu repertório de saberes, que atribui sentidos e significados aos mais diferentes textos com os quais se depara no dia a dia. A formação do sujeito leitor promove também transformações sociais, individuais e coletivas, em cujas bases estão alicerçadas a leitura e a literatura como um bem público e a garantia de mudanças. E é nesse espaço de boas histórias ou de poesias fantásticas que o leitor vai construindo o seu mundo de tal modo que, quando passa a última página do livro, ele jamais será o mesmo. Que bom, né? Bom, eu particularmente defendo o ensino de literatura nas escolas, é claro, mas não aquele ensino ortodoxo, tradicional, sabe? Em que tem o texto como um pretexto para se ensinar regras gramaticais ou para se atribuir notas. Não, não é assim que eu concebo o ensino de literatura nas escolas. O ensino de literatura deve gerar afetos, emoções, cumplicidades entre o leitor, o aluno e o livro. Então, a partir dessa situação e deste contexto escolar é que a gente vai percebendo a inserção do livro no processo de formação, não apenas do leitor, mas do cidadão crítico e do sujeito que observa a realidade com um olhar diferente. É claro que a partir do livro podemos explorar outras linguagens, outros mundos, mas com a mesma ludicidade. E vamos à primeira dica de livros para este programa de hoje. Olha, eu estou indicando esse livro aqui, ó. Clarice Lispector, Todos os Contos. Um livro editado pela editora Rocco, muito bem acabado, capa dura, como vocês podem ver. Mas além disso, esse livro reúne em uma só obra os contos de Clarice Lispector, entre os quais muitos conhecidos como Feliz Aniversário, Os Laços de Família e eu diria o principal e o mais conhecido deles, que é Felicidade Clandestina, que inclusive nos próximos programas eu estarei contando para vocês. Clarice Lispector, inegavelmente, é uma das nossas maiores escritoras. Apesar dela ter nascido na Ucrânia, ela naturalizou-se brasileira e um detalhe importante, Clarice Lispector tinha uma afinidade cultural com o estado de Pernambuco. Em suas narrativas, Clarice Lispector apresenta os dramas psicológicos dos personagens numa linguagem intimista que provoca os leitores a fazer uma espécie de catarse literária, trazendo, evocando afetos, sentimentos, emoções. Então, aqui está a dica de livro de hoje. Ele é jornalista, assessor de comunicação, produtor cultural, mas ele gosta mesmo de ser chamado de editor de livros. Eu estou falando de Hilder Medeiros. Hilder deixou as redações de imprensa para se dedicar hoje a produzir e editar livros de literatura infantil. Eu conversei com Hilder Medeiros sobre o mercado editorial no Rio Grande do Norte, no Brasil, além de outros temas. Olá, Hilder Medeiros, seja muito bem-vindo à minha sala de leitura.
Hilda, vamos começar dessa fase que você está vivendo agora. Como é que você decidiu deixar as redações de imprensa para se dedicar exclusivamente aos livros de literatura para crianças e jovens? A gente fazia a Feira do Livro de Mossoró e em 2015 o governo do estado, na época, destinou uma verba para que as escolas públicas comprassem livros na feira, mas disse o seguinte: 30% daquela verba teria que ser livro de autor potiguar. Nós tínhamos 2 autores no Rio Grande do Norte que faziam, que eram na verdade heróis quixotescos que saíam de escola em escola levando seus livros, que são José de Castro e Salizete Freire, são heróis, são heróis. E aí nos deparamos com esse problema. Bom, a gente tem que ter livro de autor potiguar e livro também infantil para estar na escola. E aí naquele momento eu lembrei que eu tinha na minha gaveta um cordel, que falava sobre trânsito, um cordel muito bom, que participou de um prêmio e que infelizmente não ganhou. Eu disse: vou transformar aquele cordel em livro. E assim nasceu o primeiro livro da nossa editora, o primeiro livro infantil, que chama-se Não Atropele a Vida, de Hernani Duarte. Isso, Hilda. E como é que você analisa o mercado editorial no Rio Grande do Norte e no Brasil, hein? E sobre o mercado editorial brasileiro, vamos falar sobre o mercado editorial do Rio Grande do Norte. Eu gosto de repetir isso, de que o Rio Grande do Norte inteiro, nosso querido, mas pequeno estado, ele não consegue sustentar uma só editora, porque o mercado ainda é pequeno. O setor público não compra os livros produzidos aqui no estado, que é um mercado muito interessante, que é a área pública, embora os nossos livros tenham sido focados especialmente no mercado privado, nas escolas privadas, nas livrarias, enfim, no público privado, sem depender do setor público, que é determinante. Se um dia a gente chegar lá, eu vou estar soltando foguetão e vou estar comemorando, porque as vendas normalmente são expressivas e em grande volume, que dão sustentação a qualquer editora. Nós não temos editoras, nós temos editoras, onde o editor acaba fazendo tudo sozinho, desde negociar com o autor, com o ilustrador, com gráfica, empacotar livro, deixar livro na livraria e até deixar na casa do cliente. É isso que a gente faz. É importante que as pessoas saibam disso. Então, para que a gente transforme a editora numa editora, é preciso que a gente enxergue o mercado nosso como o Brasil inteiro como um mercado. Olha, Hilda, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa de estreia Sala de Leitura. E eu espero você outras vezes aqui para a gente continuar batendo esse papo agradável sobre livros, sobre literatura e sobre o mercado editorial. E o nosso programa também tem histórias. Hoje eu conto para vocês, e nada mais do que oportuno nesse programa de abertura, o conto Infância, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. O meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. A comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorda o menino, para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe o meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu,
não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. E é com este conto de Carlos Drummond de Andrade que eu me despeço por hoje. Mas eu espero você no próximo programa. Um forte abraço e espero que vocês tenham gostado do Sala de Leitura de hoje. Até o próximo programa. Tchau!